Todo o nosso evangelho, né, se a gente abrir o livro, ele fala da necessidade da caridade. Mas hoje eu gostaria de trazer a caridade sobre o ponto de vista do apóstolo Paulo, né? O apóstolo dos gentios, aquele que saiu do reduto dos judeus para levar o cristianismo para fora, né? Por isso que hoje nós herdamos o cristianismo, a sociedade cristã, e nós aprendemos realmente como devemos agir. Mas será que nós agimos como cristão, né? Então aqui Paulo vem trazer para nós o significado da caridade. O que ela realmente representa para nós? E de forma muito poética ele vem trazer, né, aqui o verdadeiro significado. Porque muitas vezes nós falamos que a caridade é fazer algum bem para o outro. Mas normalmente, quando se vê na mente a palavra caridade, a pessoa pensa logo em doar. Doar roupa, doar alimento, alguma coisa material. Mas aqui a caridade, nós estamos falando na sua essência. O que todos nós estamos precisando? Será que é de bens materiais? Porque o rico também precisa receber a caridade. Todos nós estamos aqui para nos humanizar, nos tornarmos humanos, não seres que somente vivem para a matéria e acham que depois vai chegar a morte, acabou-se. Não. Nós estamos aqui para aprender que a nossa vida tem continuidade. E cada existência que nós temos que construir algo para levar para outra vida. Por isso que a doutrina espírita ela vem falar que nós somos herdeiros das nossas próprias ações, porque levamos para outra vida, né? E aqui, é claro, o nosso tema, segundo Paulo, apóstolo, né? Ele diz assim, fora da caridade não há salvação. Quando a gente pensa na palavra salvação, muitas vezes nós pensamos, eu quero me salvar para não ir no inferno, né? Eu quero me salvar para ir para o céu. Ou seja, é uma ideia católica, céu e inferno. Aí a igreja criou o purgatório, porque aí recebeu mais uma chance de conseguir, né, se salvar. Mas aqui a salvação para a doutrina espírita, ela vem dizer o seguinte, salvar significa iluminar-se. Não é parar de viver a vida material, não é parar de viver uma vida de relacionamento, mas o salvar-se significa ter uma nova visão de vida e com isso enriquecer a caminhada e nos tornarmos seres puros, puros de luz, como diz Jesus, né? Brilhar a vossa luz. O que significa essa luz? Significa um coração puro, significa um coração sem intenção, né? Fazer algo sem intenção. E aqui nós vamos ver que a nossa lição ela já começa com uma passagem que está descrito aqui na primeira carta aos Coríntios, né? Então, a nossa lição, ela retira dessa epístola aos Coríntios, né? Que Paulo escreve para eles. E quando a gente abre a Bíblia, ela vem, o título é Hino ao Amor. E é um dos mais belos poemas que nós vimos, né, na carta de Paulo. E ele vem falar para nós sobre a caridade, mas de uma forma mais simbólica, poética, né? Então ele diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como o metal que soa e o sino que tine.
E ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E ele vai mais adiante. Ele diz: e quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serve. Então Paulo, ele vem falar para nós, né? Se nós pegarmos, mantermos a caridade só no nível do dar, sem a participação do coração, se nós desenvolvermos somente a parte intelectual, nós não vamos conseguir a salvação. Porque ele diz assim, ó, mesmo que eu tivesse a língua dos homens e dos anjos, eu poderia ser um grande médium, poderia trazer muitos livros, trazer mensagens, né? Conversar. Ele diz, se eu não tiver algo essencial, isso não vai me trazer a iluminação. Eu não serei um ser superior celestial, só pelo fato de ter essa habilidade. E ele diz assim também, né, que não importa, né, se eu tiver o dom da profecia, trazer, né, o que vai acontecer, trazer muitas, vamos dizer assim, mensagens, né, do que vai acontecer no mundo e tal, isso daí não vai adiantar, porque não vou conseguir a iluminação. Eu vou continuar sendo aquilo que eu sou. Talvez um ser inferior rastejando na terra, né? E aqui é claro, né? Ele fala, pessoas intelectuais. Albert Einstein, que tem grande conhecimento da ciência. Nós podemos ver, por exemplo, grandes detentores do prêmio Nobel. Será que eles vão se tornar um ser celestial quando desencarnarem? Paulo vai falar o seguinte, enquanto você não tiver ações que sejam de amor ao próximo, isso de nada vai adiantar. Nós não conseguiremos atingir a iluminação que tanto desejamos, né? E outra coisa, né, muitas pessoas, né, levam, por exemplo, ao pé da letra o que Jesus fala, quando ele conversa com aquele moço rico, e ele diz assim, o moço quer saber o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus. Jesus fala, vende tudo e me siga. É para levar de forma literal? É para vender tudo? Aquilo lá é o produto do esforço, é a recompensa do esforço que o ser teve. Mas Jesus, ele, ao usar a palavra vender, ele diz assim, de que forma você está usando tudo aquilo que você conseguiu? É para o bem do outro ou só para si mesmo? Estar com Jesus é seguir aquele lema, amar ao próximo, fazer todo o bem ao próximo. Então, de certa forma, nós estamos aqui nesse planeta para aprender a trabalhar pelo próximo. Jesus já falava para nós que nós estamos aqui para sermos os servos, para auxiliarmos, e não para sermos os donos, não para sermos, né, os senhores, não. É para ajudar. Com as minhas conquistas eu preciso ajudar. E quando eu ajudo, desejando que a pessoa consiga aprender, né, com o que eu estou contribuindo, eu consigo ver que ela aproveitou, né, para aprender a pescar o próprio peixe, como se dizem, né?
conseguir as próprias conquistas e com isso ele pegar, ajudar o outro, isso traz uma grande alegria. Então aqui nós vamos ver que primeiro precisamos ter a humildade. A humildade não é passar a mão na cabeça do outro. A humildade não é fechar os olhos para os erros do outro. Mas a humildade significa o momento certo de eu agir, o momento certo de eu pegar, levar uma verdade para a pessoa, ajudar essa pessoa a enxergar melhor. Humildade significa a pessoa está nervosa, eu vou entender isso daí, vou falar não, depois eu falo para a pessoa, não é? A humildade significa saber ouvir e não colocar a minha verdade em cima, porque de certa forma quem está precisando falar é o outro. O outro está com o coração, atormentado e quer falar. E qual que deve ser a nossa caridade? Escutar. Quando ela aliviar o coração, nós devemos falar o quê? Eu entendi o que você falou. Eu escutei você. Será que isso não é maior caridade? A pessoa saber que alguém entendeu o que ela falou? Acho que todos nós somos assim, não é? A gente quer falar e o outro fala uma outra coisa e a gente fala assim, não é isso que eu estou querendo dizer. E a gente fica mais nervosa ainda, não é? Então aqui, a caridade é isso, é a ação do coração. E quando a gente fala em coração, nós estamos falando das virtudes. É as virtudes em ação. Então aqui, Paulo ele vem ao trazer isso para nós, ele diz assim, a caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Então fazer caridade não é a gente agir com desespero. Não, ele fala, é paciente, Aqui ele diz assim também, não é invejosa. Muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa porque o outro faz. Eu falei, também quero fazer. Mas não é isso. A caridade é o coração, não é a inveja falando, E também é claro, ele diz assim, não é desdenhosa e não procura seus próprios interesses. Aonde deve estar voltado o nosso coração? Para nós mesmos, para a nossa própria alegria, satisfação ou para a satisfação do outro? Ele vem falar, a caridade ela deve preencher o coração do outro, porque o outro é que está necessitando, Então aqui ele diz mais ainda para nós, não olhe os seus próprios interesses, tem que ser desinteressado, ele não se vangloria, sabe aquele orgulho, falar eu que fiz, já acabou. Acabou com a escalada para o mundo superior, E não se irrita com nada. É difícil para nós, no estado em que nós nos encontramos, a gente fala assim, eu vou fazer a caridade, eu vou fazer porque eu quero que aquela pessoa consiga ficar bem e tal. Mas muitas vezes a pessoa não tem condições de responder do jeito que queremos. E a gente começa a falar, ou fazer, e a gente acaba irritado. A irritação não faz parte da caridade, E aqui, é claro, ela não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Muitas vezes a gente faz alguma coisa e a pessoa ela cai no erro. Aí fala assim, olha, eu estava certo. Aí o que eu falo? Bem feito. Não ouviu o que eu falei? Não é?
Isso é uma injustiça da nossa parte, porque nós não enxergamos que a outra pessoa ainda não conseguiu captar a mensagem que estamos passando. E o coração dela ainda não está preparado para receber, porque ela está preocupada. Muitas vezes a preocupação, ela cega os nossos olhos, ela tampa os nossos ouvidos. Se a gente ficar falando, é como ele diz aqui, né? É como se fosse um sino que fica batendo. Então, o sino, na realidade, devia ser uma mensagem boa, mas nos ouvidos da pessoa parece aquele metal frio, gelado, que fica batendo, né? Então, a pessoa tampa os ouvidos, né? Então, aqui, ele vem falar assim, né? São o quê? São pessoas que se alegram com a verdade. Verdade, nós ainda não temos condições de saber o que é a verdade. Porque muitas vezes nós vamos pela nossa própria opinião, ou a opinião de alguém que sabe menos que a gente. Ou então a opinião de uma pessoa que tem uma vida diferente da gente, né? Então, com isso, a gente vê que a verdade ainda está um pouquinho longe de nós. Por isso que Jesus fala, quem tem a verdade na mão, ela é uma pessoa iluminada, né? Olha quanta coisa. Só que assim, ele vem falar a essência, o que nos aproxima, aquilo que nos traz a paz e a felicidade, é o que? É a prática constante da caridade. Constante sim, por quê? Para os espíritos superiores já é normal, todas as ações deles é para o bem. A gente não faz oração, eles vêm correndo, né? A gente pede, eles estão correndo o mundo, o universo todo, para ir em socorro das pessoas. Então aqui a gente vê que a caridade, ela na realidade, quem pratica na sua forma mais pura, ela traz uma certa paz. E é claro, né? Nós ficamos felizes. E é uma felicidade que não foge, é uma felicidade que permanece. E também, é claro, né? Aquele que se afasta da caridade. Talvez faça só uma caridade material, porque eu quero esvaziar alguma coisa na casa. Às vezes eu quero me livrar de alguma coisa. Eu falo, outra pessoa pode usar. Mas se a gente pensasse, essa blusa eu já não uso há muito tempo. Mas tem gente que está precisando de uma blusa. Assim como essa blusa me aqueceu, eu quero que essa blusa aqueça o outro, né? Ajude o outro a suportar o frio. Essa não é uma verdadeira caridade? A caridade está no pensamento, no querer, né? Na vontade. E com isso, Paulo vem falar para nós, né? Dentre essas 3 virtudes, a fé. Nós estamos muito falando da fé. A fé é aquele motor que nos impulsiona a caminharmos, a não ficarmos para trás, a não desistirmos, né? A gente acredita que vai dar certo. E isso dá um ânimo para a gente não paralisar a vida. A fé é importante? Muito importante. A esperança. Se a pessoa não tiver um sonho, a certeza que vai conseguir realizar aquilo que ela quer na vida, muitas vezes a pessoa vira um robô, ela anda por andar. Mas aí quando a esperança faz parte, ela anda com determinação. As suas ações, elas têm mais objetividade, mais força, caminha. E a caridade, é claro, que faz parte
que é o nosso tema, que é o que realmente vai levar a iluminação da pessoa, né? Então ele fala, o ser espiritual, ele pode aprender um monte de coisa, várias experiências, mas a única coisa que fica no ser é a fé, a esperança e a caridade. 3 coisas. Mas ele vai graduar a importância. E vocês sabem qual é a mais importante, que realmente vai fazer com que a gente consiga essa iluminação? Ele vem falar que é a caridade. Porque caridade é ação. A gente lembra que Tiago, o apóstolo, ele já falava para nós, né? Que a fé sem obras, ela é morta, não é isso? Que adianta eu dizer, eu acredito e eu não faço nada para demonstrar. Eu posso fazer isso, mas eu não faço nada, né? É necessário para que a gente possa demonstrar as virtudes que temos em nós, temos que pôr em ação. Não adianta dizer eu sou boazinha, eu tenho paciência, eu tenho isso, se eu não coloco em ação, porque serão meras palavras, e palavras não levam a lugar nenhum. Palavras não humanizam ninguém, mas a ação sim. Por isso que Paulo vem falar para nós, a caridade entre esses 3 é o mais importante, né? E aqui nós vamos ver uma parte da caridade, essa é trazida pelo próprio Espírito Paulo, não Paulo como encarnado, mas Paulo como ser espiritual, um ser que conseguiu evoluir, conseguiu se iluminar, né? E ele agora vem ajudar como ser espiritual. E ele fala assim, né, de uma forma bem interessante. Meus filhos, fora da caridade não há salvação. É um ensinamento moral que contém a destinação dos homens. Vamos lembrar que Paulo era judeu, um fariseu, um doutor da lei, né? Ele que era um grande estudioso das leis mosaicas, quando encontrou Jesus, ele entendeu melhor o que Moisés trouxe. E ele vem falar para nós que a caridade, ela é que nos traça o rumo, ela nos dá o roteiro para que a gente possa conseguir atingir aquilo que foi determinado por Deus. Qual que é essa determinação? Não é de conhecer o Pai? Não é de a gente parar de viver essa vida de morte, renascimento, mas a gente começar a ser o que? Herdeiro de Deus? O que faz um herdeiro? Cuida das coisas de Deus, não é? Jesus cuida das coisas de Deus. Ele cuida dos homens, cuida do mundo material, ou seja, cuida do universo, para que tudo possa acontecer em harmonia. Então aqui ele fala, a caridade, ela é o roteiro que nós devemos seguir para conseguir essa iluminação, né? E ele diz, esse roteiro, essa destinação do homem, não importa se é no mundo espiritual ou no mundo terreno, porque ele vem falar para nós, é a destinação do homem. É a destinação para nós que estamos aqui encarnados e também um roteiro para quem está desencarnado. Ora, os desencarnados, quando a gente vê Jesus, não é pela caridade que ele percorre os mundos, indo atrás dos pequeninos para ajudar eles a melhorar a vida, a entender, a buscar a verdade, né? E aqui a gente vê na Terra, nós estamos aqui. Ele diz assim, né, para nós, né?
que na Terra, né, o que acontece? A caridade é o quê? É a bandeira onde os homens poderão carregar para conseguir, né, encontrar a Terra prometida. Isso aqui é interessante porque Paulo, como grande estudioso da lei mosaica, né, nós vamos ver na passagem do Êxodo, onde os hebreus eles conseguem escapar das mãos dos egípcios e eles têm que andar pelo deserto, né? E nessa passagem ela vem falar para nós, né, que o que aconteceu? O Senhor conduzia o seu povo pelo deserto da vida. Quando a gente lembra esse deserto, quem é que está nesse deserto? Quem são esses homens? Somos nós. Nós estamos caminhando pelo deserto da vida. Mas ele vem falar para nós que nós não estamos sozinhos. Sabem por quê? Porque ele vem falar para nós que quando nós estamos caminhando pelo deserto da vida, ele diz, de dia uma nuvem vai mostrando o caminho, de noite uma luz, um fogo vai mostrando o caminho. E assim o povo de Deus caminhava durante o dia, durante a noite. E assim eles conseguiram chegar à terra prometida. Nós estamos nessa caminhada do deserto, mas o importante, o mais consolador, quando vem trazer essa passagem, essa parte aí, ela vem falar, nós nunca estamos desamparados. Não importa se a gente está no mundo espiritual aguardando o renascimento, não importa se a gente está aqui, né, encarnados, vivendo uma vida de luta, mas Deus nunca nos abandona. É isso que significa. E é isso que Paulo vem falar para nós. Ele vem falar, Deus ele vive da caridade. Ele demonstra a sua caridade, mostrando para nós o caminho, seja de dia, seja de noite. Ora, de noite nós estamos desencarnados, né? Deus continua cuidando de nós. De dia nós estamos andando pelo deserto da vida. Deus está sempre conosco. Eu acredito que muitas pessoas, quando estão em desespero, quando estão assim, passando por grandes dificuldades e não enxergam uma saída na vida, e a gente vê quantas pessoas entram em estado de tristeza profunda, não vê solução, né? Vem o choro, vem assim, falta de perspectiva na vida. Talvez essa lição do Êxodo devesse sempre vir à nossa mente, porque ela vem falar para nós, Deus está sempre conosco, Deus está sempre iluminando. Aí diz assim, por que você perdeu a fé em Deus, não é? Isso daí é uma grande lição para nós. Por isso que nós sempre aqui falamos, precisamos acreditar. Deus existe, isso é um fato. E Ele está conosco. Ele ouve nossos pensamentos, Ele escuta o nosso coração. E é isso que precisamos sempre lembrar. E é isso que Paulo vem falar para nós, né? Outra coisa que ele fala, aquela pessoa que realmente tem a verdadeira caridade, né? O verdadeiro ensinamento de Jesus faz parte da sua vida. Ele fala assim, essa pessoa, ela exala um perfume delicioso ao redor. E todos sentem esse perfume e todos se acalmam. Quando a gente fala em perfume, o que significa? O que nós estamos
manifestando, o que nós estamos vibrando, né? O perfume significa para nós sabe a alegria da vida? Já viram? Tem pessoas que parece que a vida é tão boa e a gente acaba sendo contagiado. Tem pessoas que trazem uma nova visão, falam, não, a vida não é assim, você está se vitimando, vamos mudar isso daí, né? Então aqui a gente vê esse perfume de que Paulo fala que nós devemos espargir, né? É o que? Alegria, esperança. Quantas pessoas estão precisando de esperança no mundo? A gratidão, sabe, demonstrar gratidão, mostrar para a pessoa, olha, você foi importante na minha vida, né? Então, não é gratidão falar pela boca, muito obrigada. Não, é viver a vida com essa pessoa, né? E conforto também. Você levar um certo conforto, levar uma consolação para a pessoa, né? Então aqui, ao dizer que as pessoas há uma coluna luminosa, né, que vai levando as pessoas, então essa coluna é o quê? A caridade. Então aqui todos nós estamos já prometidos para ir para a Terra Prometida. A Terra Prometida não é um lugar físico, não é sair desse planeta. Mas estar na Terra Prometida significa que nós vamos nos tornar seres celestiais. Caminhar pelo deserto da vida significa a nossa transformação interior. E com isso a gente conseguir ser um ser igual a Jesus. Porque quem é uma pessoa muito elevada não quer ficar longe daqueles que estão pedindo socorro, mas quer estar junto, quer ajudar a erguer, quer mostrar que a vida ela é regida pela bondade de Deus. Mostrar que Deus nunca abandona, né? Então, talvez muitos de nós estejamos precisando dessa mensagem de Paulo, em que ele vai buscar lá em Êxodo, uma pequena passagem, mas que ela diz tudo. Ela diz que devemos confiar em Deus. Ela diz que tem um propósito de nós estarmos aqui. E se nós carregarmos a bandeira da caridade, ou seja, a caridade verdadeira, aquela que representa o cristianismo mais puro mesmo, não o cristianismo de agora, mas o verdadeiro cristianismo, nós vamos conseguir sim encontrar a terra da paz e da felicidade. É isso que a gente quer muito, não é? Nós estamos precisando muito para a gente não desistir da vida. Então, desejo a todos que possam refletir sobre o ensinamento de Paulo, onde ele aprendeu tanto com essa caminhada, levando a doutrina do Cristo a todos os povos, porque ele queria que todos aproveitassem e encontrassem verdadeira felicidade. É isso. Vamos?